Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar de ângulos consecutivos e depois também de ângulos adjacentes, conteúdos que já foram postados, e vou só ajudar vocês aí a entender o que significa cada uma dessas coisas aí. Beleza? Daqui a pouquinho. Beleza, então bastante atenção, galera, porque a gente tem alguns detalhes bem importantes aqui, tá? A gente tem três figuras que parecem iguais, tá? Mas elas são diferentes em uns detalhezinhos bem importantes, ó. Vamos olhar para essa primeira aqui, ó. A gente está analisando nessa primeira aqui dois ângulos. O ângulo BOA, que é esse ângulo que está pretinho aqui, e o ângulo COB, que é esse que está em vermelhinho. Então a gente tem esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Tá aqui, ó, BOA, COB, tá? Para que a gente tenha dois ângulos consecutivos, a gente tem que ter duas coisas. Os ângulos têm que ter o mesmo vértice, e eles têm, né? Observem, ó, BOA e COB, o vértice é o mesmo, e eles têm que ter um lado em comum. Nesse caso aqui eles têm um lado em comum, né? Que é o OB, né? OB é um lado tanto do ângulo BOA quanto do COB. Então esses dois ângulos são denominados ângulos consecutivos, certo? Vamos para o segundo caso. O segundo caso, a gente tem novamente esse ângulo aqui, ó, que está em pretinho, que é o BOA. Só que a gente tem um ângulo diferente, ó. Observe que aqui ele está considerando o ângulo todo, digamos assim, né? Que é o COA. Então agora são dois ângulos diferentes, quer dizer, esse aqui, né, o COA é diferente do COB, desculpa. Ok? Tá aqui, COA e BOA. Esses dois ângulos, dá pra ver que eles têm um vértice em comum, que é o vértice, que é o ponto O, certo? E eles também têm um lado em comum, que é o lado AB. Observem, ó, esse ângulo BOA, ele tem esse lado OA, né? E o ângulo COA, ele também tem esse lado OA. Então, esses dois ângulos têm um vértice em comum e têm um lado em comum. Então, eles também são ângulos consecutivos. O terceiro caso ele é bem parecido com o segundo, ó, só que agora aqui ficou diferente, ó. Um pouquinho diferente, né? Temos o ângulo COB, que é esse aqui, ó, e novamente o ângulo COA. E precisa observar, eles também vão ser consecutivos, né? Porque o O também é um vértice comum aos dois ângulos, e agora aqui o lado OC, ele é um lado comum aos dois ângulos. Beleza? Então, para que dois ângulos sejam consecutivos, eles têm que ter o mesmo vértice e tem que ter um lado em comum. Beleza? Vamos continuar então, para a gente concluir os conceitos aí da aula de hoje. A gente vai falar de ângulos adjacentes. Então, o que são ângulos adjacentes? São ângulos que eles são consecutivos, né? E eles não têm pontos internos em comum. O que isso significa? Vamos ver. Por exemplo, aqui estão marcados esses dois ângulos, né? Como a gente já viu antes, que é o COB e o BOA, certo? Esses dois ângulos aqui. Eu vou pegar um ponto interno do ângulo COB. É bem claro que esse ângulo não é interno ao BOA, né? Ele só está aqui no COB. E é claro também que qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, ó, não vai estar dentro desse outro ângulo aqui, certo? O contrário também, qualquer ponto que eu pegar aqui dentro do BOA não vai estar dentro do COB. Ou seja, esses dois ângulos aqui são adjacentes. Então, COB e BOA são adjacentes. Vou colocar assim, ó, adjacentes. Ok? Com o Vzinho aqui, ó, que eles são adjacentes. Agora esses dois, que é o COA e o BOA. Se eu pegar um ponto interno ao COA, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, tudo bem, esse ponto ele pertence ao COA, mas ele não pertence ao BOA. Ele está aqui, mas não está aqui dentro, né? Mas observe, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto ele pertence tanto ao BOA quanto ao COA. Ou seja, esses dois ângulos,
eles têm pontos internos em comum. Então, nesse caso aqui, eles não são adjacentes. Então, vou fazer um xizinho aqui, ó, que não são adjacentes. Não adjacentes. Então, eles são consecutivos, mas não são adjacentes, ok? Se vocês observarem aqui, vai acontecer a mesma coisa, ó. Se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto, ele pertence tanto ao ângulo COA quanto ao ângulo COB. Então, aqui, esses dois ângulos, como eles estão marcados aqui, eles também não são adjacentes. Vou colocar um xizinho também e dizer que eles não são adjacentes. Ok? Bom, galera, esses conceitos podem parecer um pouquinho difíceis e tudo mais. Assistam quantas vezes for necessário aí. Se precisar, me escrevam sem problemas. Assim que a gente fizer, que vocês forem fazendo os exercícios das listas que envolvem isso, as coisas vão se esclarecer um pouquinho mais. Beleza? Por hoje era isso. Bons estudos e até a próxima.